Antes de começarmos as nossas aulas práticas, eu preciso trazer para vocês a definição do que é essa ferramenta do Google Docs e as principais características dela. O Google Docs é uma ferramenta de edição de texto online, desenvolvida pelo Google, que com ela podemos criar uma ampla variedade de documentos, tais como trabalhos acadêmicos, relatórios, currículos, cartas e muito mais. Eu trouxe um exemplo de um documento aqui, que é para vocês terem uma noção do que pode ser feito com essa ferramenta. Esse aqui é um livro de matemática. Tá movendo para as próximas páginas aqui. E vamos dar uma analisada. Deixa eu reduzir aqui o tamanho para ficar melhor de visualizar. Pronto. Além de podermos adicionar várias páginas nos nossos documentos, à medida que formos necessitando de mais, podemos definir vários tipos de fontes, o tamanho da fonte, a cor da fonte, adicionar imagens, adicionar rodapé, adicionar uma marca d'água no fundo, que é essas marcazinhas aqui no final da página. Aqui está pequena. Vamos usar um zoom aqui. Adicionar algumas marcações ao texto, como por exemplo deixar ele em negrito, que é quando as letras elas estão em um tom mais escuro. Podemos dividir o nosso texto em 2 colunas ou até mais, se quisermos. Podemos colocar o nosso texto, colocar uma borda ao redor do texto. Colocar um rodapé numérico para definir o número da página. Um cabeçalho. Listas, caso assim, como essa aqui, de marcadores. Sumários. Listas numeradas, como por exemplo essas aqui. Adicionar recuo ao nosso texto para fazer menção, por exemplo, a uma citação. O recuo também ele é colocado para indicar uma indentação. Ele é o início de um novo parágrafo, quer dizer, ele também é utilizado para identificar as listas, que podem ser tanto de marcadores como numéricas. E essas numéricas podem ser tanto ordem alfabética como número mesmo. Podemos adicionar um sublinhado ao nosso texto. Podemos deixar o texto em itálico. Aqui não apareceu ainda, mas quando aparecer eu mostro. Aqui, por exemplo, está itálico. E assim sucessivamente. Acho que deu para ter uma ideia de tudo o que pode ser feito com essa ferramenta. Então, peguem um livro aí na casa de vocês e saiam folheando. Tudo que tiver no livro, através da ferramenta do Google Docs, pode ser feito. Talvez absolutamente não tudo, porque ela não é uma ferramenta totalmente completa, mas 80% dá para fazer sim. Vamos voltar aqui na nossa apresentação. E eu vou citar para vocês agora algumas das principais características. A primeira é uma ferramenta gratuita. Diferente de outros softwares, de outros programas de edição de texto, ele não precisa de licença, não precisa pagar, comprar para poder utilizar o Google Docs, essa ferramenta. Ela é gratuita. Ela é uma ferramenta prática, ela não chega a ter tantos recursos como outras que são pagas, mas para uso do dia a dia, para uso comum, uso acadêmico, dá para utilizá-la muito bem. Inclusive, o mercado de trabalho, dependendo da área que você trabalha, se for para fazer algumas edições mais simples, dá para utilizá-la sim. É uma ferramenta baseada na nuvem, o que significa que os documentos são armazenáveis e acessíveis na internet. Não precisa baixar nenhum programa no computador para poder estar utilizando. Só precisa estar logado na internet e vocês já conseguem acessar essa ferramenta de qualquer lugar. Ela tem um sistema de sincronização automática
Isso significa que os documentos eles são salvos automaticamente à medida que vamos trabalhando naquele documento. Não precisamos nem salvar. E isso elimina riscos de perda e permite um fácil acesso aos documentos de qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, ok? Então, como eu falei anteriormente, ele não precisa ser instalado e ele é acessado através da internet, ele é salvo nas nuvens, ou seja, tudo na internet. Então, eu editei um documento em um estado, por exemplo, salvei nas nuvens, eu vou para outro estado, eu posso ir para outro país, eu só preciso de um celular e eu tenho acesso a esse documento. Ele tem recurso de offline, então, embora eu precise de internet para poder acessar, eu posso editá-lo sem internet, mas aí quando a internet chegar, ele vai ser sincronizado e vai ser atualizado nas nuvens. Ele tem um ambiente colaborativo e isso é muito bom, principalmente para trabalhar, compartilhar os documentos com outras pessoas. Como, por exemplo, eu edito um documento e um colega que trabalha comigo, que estuda comigo, ele pode estar trabalhando em cima do mesmo documento e nós dois estar construindo ele. Isso é muito bacana também. E ele tem um recurso que é ver o histórico e ele ajuda a controlar as revisões e alterações do documento. Tudo que for feito naquele documento vai ser rastreado e as modificações elas podem ser vistas futuramente, dando chance, inclusive, de ser recuperadas. Então, digamos assim, eu deletei uma imagem e lá, depois de algum tempo, depois de trabalhar nesse meu documento, eu me lembrei que eu precisava daquela imagem que foi deletada. E eu posso ir lá no histórico e restaurar a imagem que eu apaguei. Outra característica dela é a compatibilidade com outros editores de texto. Então, mesmo editores de texto que sejam de empresas diferentes, eles têm uma certa compatibilidade entre si. No caso, dependendo para que editor de texto eu em que editor de texto eu abra, vai ter um pequeno problemazinha de recursos, porque o Google Docs ele é limitado comparado a outros recursos pagos, então talvez algumas funcionalidades de outros não sejam aplicadas no Google Docs, mas nada que impeça de você abrir o seu trabalho. E por fim, e nem por isso menos importante, ele tem um recurso de exportar os documentos em diferentes formatos. Eu posso baixar o meu documento em formato de Docs, que é um texto que eu posso estar editando, em formato de PDF, que é um texto que eu só posso visualizar, como foi no caso do PDF do livro, que eu abri logo no início desse vídeo. Eu posso estar exportando, por exemplo, para um documento TXT que não tem formatação nenhuma. Às vezes eu trabalhei no meu documento, eu quero baixar só o que está escrito, não quero que vá a formatação, imagens, nada do tipo, então baixo um TXT que só vai estar ali o conteúdo do texto. Por enquanto, é isso, e nas próximas aulas a gente já começa a colocar a mão na massa e ir para nossa parte prática. Até lá!